Eu jurei que nunca mais ia ouvir risadas nessa casa. Foi o que disse Eduardo Rocha em Presrio, conhecido em Belo Horizonte, enquanto atravessava o corredor silencioso da Manso, que Jótano tinha vida desde a morte da esposa Renata. Fazia 9 meses que o riso dos filhos gêmeos Enzo e Henrique havia se calado. Desde o acidente, o lar virara um museu de lembranas, tudo limpo, perfeito, mas sem alma. Eduardo afundou-se no trabalho, viajando de reunião em reunião, tentando enterrar o luto nas planilhas. Deixou os meninos sob os cuidados de Babs e psicólogos, todos eles indo embora, um por um, incapazes de lidar com o ciúncio que tomava a casa. Uma funcionária ficou. Teresa, a faxineira. Discreta de poucas palavras, ela limpava o chão e suportava o vazio. Até que numa mãe comum, o impossível aconteceu. Enquanto os gêmeos tomavam café sem tocar nos pratos, Teresa pegou um restinho de chantilly e, sem pensar, colocou uma pontinha no nariz de Henrique. Ele arregalou os olhos confuso e soltou um risinho contido. Enzo olhou, pegou uma uva e atirou nela. O riso virou guerra. Chantilly voando morangos no teto, e Teresa, aquela mulher que vivia tentando ser invisível, rindo junto deles. Foi nesse instante que Eduardo, voltando de surpresa, entrou na cozinha e parou. Diante dele, os filhos estavam vivos outra vez. E no centro da baguna, uma mulher simples fazia o que nenhum terapeuta conseguiu devolver: alegria a uma casa que desconhecia o ciúncio. E você acredita que o amor pode curar ato que parece perdido? Naquela mãe, Eduardo não sabia se ficava ou se saía correndo. A cena diante dele parecia um sonho, seus filhos rindo sujos de chantilly e Teresa, a mulher que ele mal notava, no meio da baguna, sorrindo como se a vida tivesse voltado a pulsar ali dentro. Por um segundo ele quase sorriu também. Mas o peso dos meses de dor e sólido falou mais alto. O que está acontecendo aqui? A voz dele cortou o riso como uma elimina. O silêncio voltou imediatamente. Enzo e Henrique se encolheram assustados. Teresa limpou as mãos no avental, o olhar baixo, o coral acelerado. Me desculpe, seu Eduardo, foi uma brincadeira. Eu já vou limpar tudo. Ele apenas acenou duro e saiu sem dizer mais nada. Subiu para o escritório, mas o som das risadas continuava ecoando na cabeça dele, misturado lembrana da esposa. Renata adorava brincar na cozinha com os meninos. Fazia panquecas tortas, bagunava tudo, ria alto. Ele não suportava lembrar disso e, ao mesmo tempo, não queria esquecer. Durante o resto do dia, Teresa ficou em silêncio. Os meninos tentaram brincar, mas parecia que o ar havia ficado pesado de novo. Noite, quando Eduardo desceu para pegar um copo de gua, viu algo que o fez parar na escada. Teresa estava sentada no chão do corredor, entre as duas portas do quarto dos gêmeos, lendo uma estria baixinho. As luzes estavam apagadas e o abajur aceso. Enzo dormia encostado na perna dela, e Henrique, ainda acordado, segurava a mão dela com fora. Eduardo ficou ali parado, observando em silêncio. Era uma cena simples, mas real. A casa que antes era fria, agora tinha calor. E ele percebeu pela primeira vez que talvez o problema não fosse a dor, e sim o muro que ele mesmo tinha levantado para se proteger dela. Na manhã seguinte, encontrou na cozinha 2 copos de leite com canela, um para cada filho, e um bilhete na bancada. Eles dormiram sorrindo. Obrigada por deixar que eu ficasse. Eduardo passou a mão pelo papel e suspirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu raiva nem culpa. Sentiu saudade do que ainda podia ser reconstruído. E Vox percebeu que, às vezes, quem mais cura a dor da gente, quem queria ajudar em silêncio. Nos dias que se seguiram, algo começou a mudar devagar na casa dos Rocha. O silêncio que antes dominava cada canto, Jote, não era o mesmo. Agora, vez ou outra, se misturava a risadas a passos apressados pelo corredor e ao som de vozes infantis cantando emicicas sem sentido. Teresa continuava trabalhando como sempre discreta, cuidadosa, mas os meninos a seguiam por todo lado, como se tivessem encontrado nela
um pedal de segurana que a vida tinha lhes tirado cedo demais. Eduardo observava tudo distincia. Ainda não sabia como agir. Uma parte dele se sentia grato, outra desconfortável. Aquela mulher simples com o avental sempre sujo de farinha e o olhar calmo tinha conseguido o que psicólogos e médicos e escolas caras não conseguiram fazer seus filhos voltarem a viver. Certa manhã ele acordou mais cedo que o normal. Ao passar pela cozinha viu uma cena que o fez parar na porta sem ser notado. Teresa estava com os guemeios na janela, mostrando o jardim que há meses ninguém tocava. Vendo ali Henrique, ela dizia, apontando para um canteiro coberto de folhas secas. Aquelas flores não morreram. É sexto esperando o sol voltar. Igual a gente perguntou, Enzo riu. Ela sorriu. Exatamente, igual a gente. Eduardo sentiu um N na garganta. Renata, sua esposa, amava aquele jardim. Passava horas cuidando dele. Desde o acidente, ele não tinha coragem de chegar perto. Mas naquela mãe viu os filhos saírem correndo para o quintal e Teresa de joelhos mexendo na terra ao lado deles. E algo dentro dele começou a amolecer. Tarde, o empresrio desceu para o jantar e, sem dizer nada, sentou-se mesa com os TRs. Era a primeira vez em meses. Os meninos contaram histrias confusas sobre sementes que acordam e borboletas que ainda voltam. Eduardo S. ouvia quase sem piscar, enquanto o coral parecia lembrar o que era estar presente. Quando Teresa se levantou para recolher os pratos, ele disse num tom mais suave do que esperava. Pode deixar, Teresa. Eu lavo hoje. Ela o olhou surpresa. E naquele olhar simples, cheio de compreensão, havia algo que ele não via há muito tempo vida. Naquela noite, ao deitar, Eduardo olhou o teto escuro e sussurrou. Talvez o sol esteja voltando mesmo. E você já pensou que às vezes quem acende a luz na nossa vida, quem a gente menos espera? Os dias passaram, e o jardim que antes era um amontoado de folhas secas começou a florescer de novo. Teresa, com os gêmeos, plantou giracis, as flores favoritas de Renata. Eles cavavam com colheres de sopa, riam, se sujavam de terra. E pela primeira vez, Eduardo se aproximou sem sentir o coral apertar. Ficou parado por um tempo, observando de longe até ouvir Henrique gritar. Pai, vem ajudar a gente. A palavra pai soou diferente naquele dia. Tinha afeto, tinha esperança. Eduardo hesitou por um segundo, mas acabou arregaando as mangas e se ajoelhando na terra ao lado deles. Riu desajeitado quando o filho jogou um punhado de barro na cala dele. Teresa, suja e rindo, olhou para ele e disse: Acho que o senhor perdeu o medo de sujar as mãos. Ele respondeu com um meio sorriso. Acho que perdi. Naquela noite a chuva caiu forte. Relâmpagos rasgavam o cu e os troves pareciam sacudir a casa. Eduardo estava no escritrio quando ouviu os gritos dos meninos. Correu até o quarto, mas parou na porta. Teresa J. estava abraada aos dois, cantando baixinho uma cano que ele não conhecia. A cena o desmontou. Os guemeios tremendo encontravam refúgio nos braus dela, nos dele. Eduardo encostou na parede do corredor, o peito pesado. Percebeu que os filhos no U chamavam mais quando tinham medo. Chamavam por ela. No dia seguinte, o sol reapareceu e o cheiro de terra molhada invadia a casa. Eduardo desceu para o café e viu na geladeira um desenho preso com um in em forma de coral. 4 bonequinhos de palito de mosdadas, 2 pequenos, um alto de terno preto e uma mulher de vestido azul. Acima deles, um anjo dourado com asas. Estava escrito em letras tortas, mame olhando a gente sorrir. Eduardo ficou parado sem conseguir respirar. Teresa entrou na cozinha e, ao vê-lo, congelou. Os meninos pediram para pendurar. Não achei que tentou explicar. Ele balanou a québia. Tudo bem. Os olhos dele estavam marejados. Eles colocaram você no desenho, disse com a voz trêmula. Acho que te veem como parte da gente. Teresa baixou o olhar, emocionada. Eu quis cuidar dele, seu Eduardo. Isso. Ele respirou fundo. E conseguiu. Naquele instante, os dois entenderam o que nenhum dos dois tinha coragem de dizer. Às vezes o amor chega devagar, limpando a poeira do que a vida quebrou.
Ivok Jo percebeu que existem pessoas que entram na nossa vida sem aviso, mas ficam como se sempre tivessem pertencido a ela. O aniversário de Renata chegou sem que ninguém precisasse lembrar. O ar na casa estava diferente e mais leve, mas ainda com um fundo de saudade. Eduardo fingiu que não notava a data. Saiu cedo como fazia todos os anos dizendo que tinha reuniões. Era mais FCU assim no olhar para a TRS. Mas as crianas lembraram. Criana sempre lembra de quem amou de verdade. No meio da mãe, Henrique perguntou: Tia Teresa, hoje, o dia que a mami fazia bolo. Teresa parou com o pano nas mãos. Não sabia o que responder, Ento apenas assentiu. Enzo completou: A gente podia fazer um bolo para ela, mesmo que ela esteja no cu. Ela sorriu com os olhos marejados. Ento, vamos fazer. Mas tem que ser do jeito dela, com baguna e risadas. E foi exatamente assim. A cozinha virou um caos delicioso. Farinha voando, ovos quebrados no chocolate, grudando na parede. Os meninos misturavam tudo rindo alto e Teresa expedia: Deixa assim mesmo ter perfeito. Quando o bolo saiu do forno, eles decoraram com confeitos coloridos e um punhado de jujubas igual a mami fazia, disseram. Teresa acendeu uma nica vela. Não houve micica nem discursos. Esses terres ali em silêncio. Faz um pedido, sussurrou ela. Eu quero que a mami veja a gente sorrindo de novo, disse Enzo com a voz embargada. Naquele momento, Eduardo abriu a porta. Ficou parado observando. A luz da cozinha era amarela e suave. Teresa estava sentada no chão com os meninos encostados nela, o bolo entre eles. O cheiro de chocolate e amor misturados invadiu o ar. Ele não conseguiu segurar. Sentou-se junto dele sem dizer nada. As lágrimas vieram antes das palavras. Pela primeira vez desde o acidente, chorou-no de desespero, mas de libertal. Teresa o olhou com o coral apertado. Eles precisavam desse dia, disse. E eu também, respondeu ele baixinho. Naquela noite o silêncio da casa no doeu. Era um silêncio cheio de significado de recomeu. Pela primeira vez o luto deu espal para a paz. Na manhã seguinte, o sol atravessava as janelas da cozinha e iluminava os restos do bolo de chocolate da noite anterior. As migalhas, o prato sujo e os risos ainda pareciam ecoar entre as paredes. Eduardo desceu as escadas em silêncio e parou diante da cena. Por muitos anos ele se incomodava com qualquer sinal de baguna. Agora, pela primeira vez, achou bonito ver a vida ocupando o espal de novo. Teresa Jade estava ali de avental limpando a bancada, o cabelo preso, um fio solto caindo no rosto e aquele jeito calmo que parecia acalmar tudo ao redor. Eduardo pegou uma xícara, serviu café e, sem perceber, ficou observando. Eles dormiram bem? Perguntou. Dormiram sorrindo, respondeu ela sem levantar os olhos. Um silêncio confortável se instalou. Era o tipo de silêncio que não doa mais. Os dias seguintes foram simples, mas cheios de vida. Os gemeus voltaram a estudar, começaram a brincar no jardim e a esperar o pai no porto quando ele voltava do trabalho. O vínculo entre eles crescia a cada dia, e Eduardo começou a perceber que, pouco a pouco, o vazio que Renata deixou estava sendo preenchido no substituto, mas transformado. Certa tarde ele encontrou Henrique e Enzo desenhando no chão da varanda. O que isso? A perguntou. A nossa equipe disse. Enzo empolgado. Eu, o Henrique e a tia Teresa? Ivok, Eduardo sorriu. E a mami? Ela no cu, mas a gente ainda sente ela aqui, respondeu. Henrique apontando para o peito. O pai ficou sem palavras, apenas os abraou. Naquela noite ele desceu mais tarde e encontrou Teresa regando os giracis no jardim. A lua iluminava o rosto dela, e por um instante ele viu algo que não conseguia explicar. Talvez fosse paz, talvez fosse gratidão. Eles te chamam de mami, Teresa. Sabia, disse sorrindo de leve. Ela parou surpresa. Eu nunca quis tomar o lugar dela. Eu sei, respondeu ele. Mas talvez o amor não tenha lugar fixo. Eles vai onde preciso. Ela baixou o olhar emocionada.
O vento soprou entre os giracis, fazendo-os balanar devagar, como se a perpria Renata sorrisse ele de cima. E naquela noite Eduardo entendeu a vida no volta a ser como era ela floresce de outro jeito. O tempo foi passando e a vida na casa dos Rocha parecia, enfim, encontrar o equilíbrio. O jardim florescia cheio de giracis, os meninos cresciam fortes e alegres, e o riso que antes era raro, agora morava ali. Eduardo trabalhava menos e vivia mais. Jota não tinha medo de se sentar, mesa de se sujar de farinha ou de rir alto. Tudo isso, ele sabia, era reflexo da presena de Teresa, que sem planejar havia costurado cada pedal rasgado daquela família. Mas o destino, como sempre, gosta de testar o coral quando ele comeia a se sentir seguro. Numa manhã de segunda-feira, enquanto tomava um café, Teresa chegou com um envelope amassado nas mãos. Recebi isso hoje cedo, disse hesitante. Eduardo olhou curioso. Algo ruim. Não sei, uma carta do abrigo onde vivia antes de vir para C. Parece que encontraram minha irmã. O silêncio tomou conta da cozinha. Henrique e Enzo se entreolharam preocupados. Vó que vai embora. Tia. Teresa perguntou Enzo, a voz trêmula. Ela respirou fundo. Eu não sei ainda, meu amor. Talvez se para conhecer ela entender o que aconteceu. Eduardo não disse nada, mas o coral apertou. A ideia de vê-la partir o assustava mais do que gostaria de admitir. Nos dias seguintes, a casa ficou diferente. Os meninos mais quietos, Teresa mais distrada e Eduardo mais ausente. Era como se todos tivessem medo de falar sobre o que Jota sabiam, o tempo dela ali podia estar chegando ao fim. No fim de semana, Teresa preparou o jantar preferido dos remeus macarro, com molho branco e queijo ralado demais. Sentaram todos mesa. Eu vou visitar minha irmã, disse com a voz calma, mas firme. Por uns dias. Os meninos se levantaram e a abraçaram com fora. Eduardo apenas baixou a cabeça. No dia da viagem, ele a levou até o porto. O carro esperava. Antes de entrar, Teresa o olhou nos olhos. Obrigada, seu Eduardo, por me deixar ficar e por me deixar ir. Ele sorriu com os olhos marejados. A casa sua, Teresa. Sempre vai ser. Quando o carro se afastou, o vento balanou os giracis no jardim, os mesmos que ela plantou com as perprias mos. Eduardo olhou para o cu e pela primeira vez não sentiu perda. Sentiu gratido. Porque entendeu que algumas pessoas não aparecem para ficar para sempre. Aparecem para ensinar a gente a viver de novo. Os dias sem Teresa pareciam mais longos. A casa estava limpa, organizada, mas vazia. O cheiro de bolo fresco no vinha da cozinha, o som de risadas havia sumido dos corredores e os giracis pareciam mais quietos, como se também me sentissem saudade. Eduardo tentava disparar o vazio mergulhando no trabalho, mas bastava olhar para os filhos para entender que algo faltava. Enzo e Henrique comiam calados, brincavam menos e noite pediam para dormir no quarto do pai. Era o tipo de silêncio que machuca no ou de antes, mas aquele que nasce da ausência de algum que fez a diferença. Uma tarde, ao chegar do trabalho, Eduardo viu um envelope sobre a mesa. O coral disparou. Era uma carta escrita mo. Ele se sentou e começou a ler. Queridos, cheguei bem. Encontrei minha IRM. A vida dela simples difícil vezes, mas boa. Descobri que tenho sobrinhos e foi como ver um pedacinho de mim neles, mas não passa um dia sem eu pensar em Vox. Vox me ensinaram o que família de verdade. Eu vim do nada achando que servia para limpar o chu dos outros, e Vox me mostraram que o amor também pode florescer nos lugares mais improvéis. Dêem um abraço nos meninos por mim. Com carinho, Teresa. Eduardo leu e releu a carta várias vezes. O peito doa de saudade, mas havia também um orgulho silencioso, o de ver algum renascendo. Algumas semanas depois, numa tarde ensolarada, um carro parou em frente à casa. Henrique correu até a janela e gritou: Pai, ela, a tia Teresa? Eduardo saiu apressado, o coral disparado. Ela desceu do carro com um sorriso que ele nunca tinha visto leve. Achei que era hora de voltar para casa, disse. Os meninos se jogaram nos braços dela, rindo e chorando ao mesmo tempo.
E Eduardo, sem dizer nada, apenas abriu os braços. Mais tarde, sentados na varanda, ela contou que a Irm estava bem, mas que o lugar dela era ali com eles. Eu voltei porque entendi que amor não se escolhe. Eles acontece, disse olhando o jardim florido. E naquela noite, com o cheiro de bolo no ar e risadas ecoando de novo pela casa, Eduardo percebeu que a vida, às vezes, leva as pessoas embora para ter certeza de que elas sabem o caminho de volta. O tempo passou, e a casa dos Rocha nunca mais voltou a ser a mesma, e isso era algo bom. O riso tinha voltado a morar ali de vez. Teresa se tornara parte da família, no mais como empregada, mas como algum essencial, um elo invisível que ligava todos. Os meninos cresceram fortes e Eduardo, enfim, havia encontrado paz no olhar deles e em si mesmo. Numa manhã de domingo, o cheiro de bolo de fub se espalhava pela cozinha. O sol entrava pelas janelas iluminando o quadro que os gêmeos haviam pintado 4 bonecos de mosdadas, um sol enorme e ele em cima, um anjo sorrindo, Renata, Ami, ainda presente em cada lembrana. Ela ia gostar de ver isso, disse Eduardo com a voz baixa. Teresa sorriu mexendo a massa. Eu acho que ela já te viu. Os giracis no jardim estavam altos balanando ao vento. Enzo correu até Henrique atrás dele. Eduardo e Teresa os seguiram e os 4 acabaram sentados no chão rindo cobertos de terra. Era um retrato simples, mas carregado de vida. Mais tarde, quando o sol se punha, Eduardo olhou para Teresa e disse: Voc sabe que foi Voc quem trouxe a gente de volta. Ela desviou o olhar, emocionada. Eu se fiquei. Esse vezes ficar tudo o que algum precisa. Ele assentiu sentindo o peso daquelas palavras. Durante muito tempo, ele acreditou que o luto era um lugar para se esconder. Mas descobriu que o luto, na verdade, um caminho, e que o amor quem ensina a caminhar outra vez. Naquela noite, enquanto os meninos dormiam, Eduardo ficou na varanda observando o jardim. As estrelas brilhavam como há muito tempo não via. Sentiu uma paz profunda como se Renata o abraçasse a través do vento. E pela primeira vez, no doeu. Teresa apareceu na porta com 2 xícaras de café e se sentou ao lado dele. Ficaram em silêncio, olhando o cu. Tudo isso comeou com um pouco de chantilly. Ela brincou rindo baixinho. Eduardo sorriu. E terminou com a gente aprendendo a viver de novo. Às vezes as maiores curas no VM dos remedios, mas da presena. De quem chega sem prometer nada e aos poucos devolve cor ao que era cinza. E Vossi Jô agradeceu pelas pessoas que mudaram sua vida sem precisar dizer uma palavra. Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais estrias que aquecem o coral e lembram que o amor, o verdadeiro, sempre encontra um jeito de voltar.